pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje a gente tem um episódio super especial, com um convidado querido que vai conversar com a gente sobre um conto que mexe com a cabeça e também sobre o nosso relacionamento com a leitura na vida adulta. É isso aí. E hoje a gente recebe o nosso amigo e melhor amigo, Renan Gomes, leitor, entusiasta das boas histórias, enfim, uma pessoa que a gente admira bastante e que topou esse papo sobre o conto As 220 Mortes de Laura Lins, do autor Rafael Rohde. Seja muito bem-vindo, Rê. Obrigado, Rafa. Obrigado, Indira. Eu agradeço aí pela oportunidade, pelo convite para participar aqui com vocês. E estou muito feliz de fazer parte disso aqui, que eu tenho certeza que vai render muitas conversas, muitas risadas sobre várias confusões dos livros e acontecimentos e fatos, tá? Falta com a gente a risada, né, gente? Se tem uma Então, coisa que a gente faz de melhor é ter assunto e ter risada. Mas eu queria conversar um pouquinho hoje, Rê, da gente falando sobre a sua relação com a leitura primeiro, antes da gente entrar sobre o conto que lemos em comum. Qual é a sua primeira lembrança assim, de relação com a leitura? Como tudo começou? Como foi para você? desde criança eu já tinha essa relação com a leitura, né? E assim, ali na infância, eu me lembro muito bem de ser entre terceira, quarta série, devia ter ali entre 9 e 10 anos. A gente tinha aqueles livros didáticos, né, obrigatórios da escola para fazer leitura, e eram leituras trimestrais, então a gente tinha ali 4 livros obrigatórios para ler. E eu lembro de conhecer ali algumas obras e até alguns escritores brasileiros voltados mais para a parte da infância, infanto-juvenil, sabe? Então foi ali que eu comecei com alguns títulos e a partir disso fui me aprofundando em outras histórias, em outros fatos e acontecimentos também. Até porque você estudou no colégio adventista, né? Então você teve uma base muito boa, né, de ensino ali no ensino, né, no ensino fundamental. Sim, fui bastante direcionado assim para hábitos de leitura, hábitos de uma vida saudável, essa parte mais de desenvolvimento da mente também, né? Com criação de hobbies um pouco mais tranquilos, desenho, leitura, alguns hobbies que geralmente são destinados, né? Ou dizem que são para pessoas introvertidas e nem sempre são. Então, eu vejo a leitura assim como um hobby mais tranquilo, né? Para mim é a imaginação, a leitura, o que ela gera na gente assim é muito gostoso. Eu inclusive não gosto muito quando a gente tem aquelas situações de livros que são adaptados para ambiente cinematográfico ou séries, e eu imagino alguns personagens de uma forma nos livros, e quando eles são adaptados, eles são outra coisa. Parece uma Sim. outra perspectiva. Então eu Aham. trouxe aqui algo que não estava muito no nosso roteiro, mas eu gosto muito de imaginar como são e às vezes até ouvir a voz do personagem do jeito que eu imaginei ali dentro do ambiente da leitura. Eu vi um vídeo ontem falando disso, que era, eu não lembro, é uma personalidade famosa, não vou lembrar de quem é agora, mas no YouTube, acho que o canal do Estadão tem alguns vídeos que é um quadro que eles vão mostrando a biblioteca particular de algumas pessoas famosas, né? E aí eu vi alguns 2 ou 3 vídeos com o Fábio ontem, e um deles a pessoa era uma mulher, não vou lembrar quem é, gente, depois eu vejo no histórico do YouTube e falo pra vocês. Tá bom. Mas era uma mulher com um livro na mão, ela, gente, esse livro aqui é incrível. E aí ela é empolgadíssima falando do livro e tal. Aí ela fala assim, adaptaram pro cinema. Eu vou assistir? Não! Porque eu construí ele inteiro na minha cabeça. Eu tenho ele aqui pra mim. Eu não vou assistir o filme. Eu não vou estragar a minha experiência. E ela muito fervorosa, assim, falando. Eu achei muito divertido. Porque ela, não, eu não vou assistir. Eu tenho o filme inteiro aqui na minha mente. Eu não quero perder isso. E eu Não achei julgo, porém, sensacional. não julgo e apoio, inclusive, esse tipo de pessoa. Porque
Assim, eu assisto, vocês sabem, mas tem muitas adaptações que a gente fala, putz, ficou muito legal, desvincula uma coisa da outra, ficou muito bom. E tem adaptações que cagam horrores nas histórias e a gente fica frustrado, né? Acaba tendo aqueles conteúdos que são mais fiéis, né, ao material A ali base. essência do livro, né? Isso, exatamente. Tem outros que são uma perspectiva do diretor que está ali produzindo, né, todo aquele conteúdo, e tem outros que são situações completamente distintas, né? É um universo numa série e é um universo na literatura. E querendo ou não, a gente cria esses pequenos universos. Eu tenho certeza, por exemplo, se a gente pegar a perspectiva das pessoas com relação a Harry Potter, cada um criou um personagem de uma forma, né? Sim. Mesmo tendo ali os detalhes que foram trazidos pela escritora, você direcionou alguns personagens falando, meu Deus, aqui tá falando que é loira, mas eu não imagino ela loira com cabelo cacheado. Eu quero imaginar ela com cabelo liso, porque eu gosto mais do cabelo liso. Ah, eu imagino que a voz dela é um pouco mais rouca, mais serena. Ah, eu imagino que a voz desse personagem é desse jeito, que ele faz assim, que ele faz assado, enfim. Eu acho que a gente cria o nosso próprio universo, né? Quando a gente Sim. faz ali a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente enriquece esse nosso imaginário, né? Sim, total. E aí, voltando, Rê, para a questão dos livros, tem algum livro específico que você lembra de infância, assim, que tenha te marcado muito? Eu lembro bastante do A Turma da Rua 15. É um livro bem pequenininho que eu li. Inclusive, se eu não me engano, ele é um dos livros daquela série Vagalumes. Tá? Eu não tenho certeza. E eu lembro que ele era bem curtinho e ele rodava em torno de mistérios em que uma turma de uma rua se juntava, uma turma de amigos, para resolver esses mistérios dentro de uma casa. Então eu lembro que eu gostava muito da história, porque eu me sentia dentro da história. Como eu era Legal. muito novo, eu me sentia como um personagem na história e falava, meu Deus, isso aqui poderia simplesmente acontecer. Principalmente porque na infância eu morava em um local onde houveram várias construções de casas ao decorrer do tempo, né? De urbanização. E eu vivia indo em casas ou terrenos baldios com os meus amigos. Então, eu conseguia associar a história a acontecimentos da minha vida. Então, acho que esse era um dos livros. E tinha também os conjuntos de livros ali do Pedro Bandeira, que era ali Droga da Obediência, Muito bom Droga do também. Amor, Anjo da Morte, e eu lembro que todos também eram envolvidos em mistério. Então eu sempre gostei dessa temática da literatura envolvendo suspense. Ah, tem algum acontecimento com um assassino, tem algum ocorrido sobre desvendar algo. Então isso me instigava muito durante as minhas leituras e eu lembro muito bem desses livros, lembro das histórias, lembro de eu ficar extasiado com os acontecimentos ali ao decorrer da leitura. Bom, a Turma da Rua 15 é da coleção Vagalume mesmo. Fui até pesquisar aqui para olhar. E é bem bom, eu gostava bastante e é uma leitura curtinha. Adolescentes, crianças, assim, dá para ler muito tranquilo, assim, e eu viajava muito na leitura desses livros. Muito bom. E você lembra qual foi a fase da sua vida que você mais leu? Teve uma fase assim que você pode destacar e falar, nesse período aqui foi a, tipo, maior consumo de literatura no modo geral? Eu imagino que foi ali entre sétima e oitava série, então era um período em que eu lia bastante. E não só livros, conteúdos da escola também. Então eu vivia enfiado na biblioteca da escola. Pós horário de estudo, eu ficava lendo e folheando, por exemplo, livros distintos, por exemplo, não só de literatura. Eu aprendi, por exemplo, a fazer dobradura no livro que eu tinha lá na biblioteca da escola. Ou, por exemplo, ficava pesquisando sobre algumas curiosidades ali dentro daquelas enciclopédias Barça que nenhuma dessas novas gerações conhece, né? Eu já estou entregando aqui a idade. Entregando a idade de todo mundo. A nossa geração provavelmente foi uma das últimas que teve contato com, com esses livros, né? Com essas enciclopédias e que usava de fato para fazer trabalho de escola, né? E eu olhava muito várias coisas. Então tinham conteúdos, por exemplo, que só por curiosidade eu via, por exemplo, qual que era o tamanho dos planetas comparados uns com os outros, com a Terra e etc. Então eram assim temas distintos e muitos deles não tinham relação com o que eu estava estudando, por exemplo. Então era só curiosidade mesmo. Eu sempre fui bastante curioso. Legal. É bom quando as escolas têm esse ambiente da biblioteca acessível e proporciona esse tipo de
oportunidade para o jovem, para a criança, porque te desenvolve muito e instiga de fato essa curiosidade de você mergulhar em todos aqueles universos que tem ali dentro de uma biblioteca, né? Não sei como é nas escolas hoje, mas eu tenho muitas lembranças também de biblioteca de escolas que eu frequentei muito e tenho certeza que isso fez muita diferença pra gente. Rafa, Sim. vamos falar do conto agora? Então, pessoal, para a gente poder falar desse conto que nós escolhemos para esse episódio, nós fizemos uma seleção e o conto que ganhou foi As 220 Mortes de Laura Lins, do autor Rafael Rory. Primeiro, pessoal, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse conto e como é que foi a experiência de leitura. Pessoal, eu pergunto isso porque o Rafael Rory, ele é conhecido por ser um autor que traz histórias bem diferentes, com grandes plot twists e com uma abordagem muito inesperada. Então eu queria saber o que vocês acharam dessa experiência de ter lido essa história que eu achei bem diferente também, eu achei bem criativa. Depois eu conto também o que eu achei. É, bom, eu ia comentar que durante a leitura, o que eu mais gostei, assim, no conteúdo que o Rafael trouxe, é os locais. Achei, assim, muito paulista. Eu que Sim, sou um paulistano, a gente se Demais. reconhece nos locais. Eu me reconheci, inclusive, comprando água de coco, que é uma das situações ali que tem dentro da história, né, do conto. E assim, eu fiquei surpreso com todos os acontecimentos, no final das contas. Então, eu gostei, inclusive, me deu vontade de ler outros contos e outros conteúdos do mesmo autor. Não sei se foi esse o mesmo sentimento que vocês tiveram. sim. Eu gostei bastante da escrita do Rafael Rory, eu não conhecia, né? O Rafa, nosso Rafa aqui que veio com a sugestão, né, de uma das opções. Gostei bastante, comecei até a seguir o Rafael Rory no Instagram e tudo. Já pesquisei algumas outras coisas dele lá na Amazon, porque eu também fiquei com vontade de ler. Achei a escrita dele muito gostosa e ela é envolvente, assim, ele vai te trazendo. E aí tem essa questão que você falou, Rê, dos cenários, né? Porque é muito paulista o conto. E pra gente que frequenta Ibirapuera, que frequenta as estações de trem, de metrô que ele citou e tudo mais, conforme ele vai construindo a narrativa da história ali, você se vê naqueles lugares. Os acontecimentos são bizarros, mas assim, a gente passa por acontecimentos bizarros às vezes na nossa vida também. E só voltando um pouquinho para contextualizar, o conto ele é o mesmo dia repetido 220 vezes. Um dos personagens principais todos os dias acorda no mesmo dia e ele vai encontrar uma amiga que é a Laura Lins, e aí ela morre, e aí no dia reseta e acontece tudo de novo. E aí o desenrolar da história inteira é acontecendo essas 220 mortes da Laura Lins, que é o título do conto. Mas vão acontecendo muitas coisas. E aí eu acho que o Rafael vai construindo muitas camadas dentro desses acontecimentos todos, que traz a gente para dentro do conto e de falar, cara, isso poderia realmente acontecer. E aí eu achei muito divertido. E eu li numa toada só, né? Eu tava na bike fazendo cardio matinal ali, e eu li o conto inteiro. Ele tem, acho que 50 páginas, não é? Uma coisa assim? Ele tem, deixa eu 66. confirmar, 60. 66. Isso, 66, mas é contando ali créditos e outras Ah, informações adicionais do conto. bom, o conto não tem nem 70 páginas, então eu fiquei ali uns 50 minutos fazendo um cardio na bike e li ele todo. Mas é muito divertido, porque você se imagina ali dentro, ele te absorve e te traz para todos aqueles acontecimentos ali. Eu gostei muito. E você, Rafa? O que você achou? Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Eu achei interessante porque todas essas histórias que têm essa pegada de repetir o tempo, repetir uma situação, é porque aquilo tem algo a ensinar para ele, ou algo para ser revelado. Existe um significado por trás, por que que ele repete o mesmo dia, porque quem repete o mesmo dia é o Daniel e não a Laura. A vida para a Laura, acredito que esteja passando ali normalmente, mas para o Daniel isso vai sendo repetido ao longo dos dias. E ao longo de 220 vezes ele revive o mesmo dia, até que a gente tenha ali o desfecho da história. Mas eu achei interessante exatamente os mesmos pontos que a Di e o Renan trouxeram.
que foi essa parte de a gente ter muito esse cenário paulista, até a cidade de Jundiaí é citada aqui. Eu nunca imaginei que a gente ia ler Ah, um é ponto e ia ter lá, verdade. E você Jundiaí. estudou em Realmente. Jundiaí, né? Gente, como assim? CPTM? Então, eu acho muito legal isso dos contos nacionais brasileiros, porque a gente tem contato com histórias que são muito próximas de nós mesmo. Parque Ibirapuera, comprar uma água de coco, sair no Portão 10. Gente, todo mundo já fez isso, pelo menos quem mora aqui em São Paulo, e que já foi para Ibirapuera, ou às vezes pegou o trem, enfim, esses cenários que ele trouxe eu achei super legal. Mas um outro ponto que eu achei interessante, que aí já é uma próxima pergunta aqui do nosso episódio, é essa questão da repetição da vida. Do Daniel, porque é um ciclo que ele vai se repetindo a cada dia, ele sempre acorda no mesmo horário. Daí ele começa a entender, para tentar salvar a Laura dessas mortes, ele começa a estudar padrões. Então ele fala, ela morre toda vez num tronco de árvore que cai na cabeça dela. Daí ele começa a evitar esse tronco de árvore, aí acontece uma outra situação, que aí ela morre, aí ele volta pro mesmo dia. Então isso vai sendo repetido diversas vezes. E eu acho que é um ponto que o autor, apesar de ser uma coisa muito fantasiosa, muito absurda dentro do conto, mas eu acho que é um livro que fala muito sobre ciclos. E os ciclos, às vezes, repetitivos, viciosos que a gente tem na nossa vida, assim, se a gente fosse trazer para uma pegada mais filosófica, que eu acho que esse é o objetivo aqui do episódio. E aí eu queria que vocês contassem também o que vocês sentiram dessa parte, assim, se vocês acham que às vezes tem algumas coisas que a gente se perde em ciclos da vida, e se dentro da história isso é trazido de uma forma mais literal, por conta de todas as situações ali, das mortes, ou isso também é trazido de uma forma mais existencial? Eu vou começar comentando já sobre, Uhum. porque eu fiz inclusive anotações baseadas nisso, tá, Rafa? Eu me Eu Perfeito, amo preparei estamos convidados para alinhados. essa preparados. pergunta. Exato. Mas inclusive, vou citar uma página do conto, né? Que é a página 28. Na Uhum. página 28, o personagem Daniel, ele fala: Hoje, no 220, eu estou cansado. Não fisicamente, claro. Nesse jogo é a mente que fica com as cicatrizes mais profundas. E aí eu fico pensando, né, quantas vezes a gente se pegou preso naqueles ciclos de situações destrutivas, seja com pessoas, seja com locais, seja com ambientes, e que com o tempo você fala assim, meu Deus, mas por que eu estava tomando essa mesma decisão? E acho que o conto traz isso, né? O personagem ali do Daniel, ele estava pensando que para salvar a Laura, precisaria fazer algumas coisas, tem toda uma estratégia. E no final das contas, nada se tratava sobre a Laura, se tratava sobre ele, sobre muitos pontos ali do conto. E eu não vou dizer como, porque a gente não pode contar a história, mas falava sobre ele, né? Quantas vezes a gente se permitiu estar em situações destrutivas porque a gente não se autoconhecia. E isso é muito difícil, né? Acho que esse autoconhecimento é difícil. E ele esteve ali preso em 220 ciclos para ele se autoconhecer e falar assim: Meu Deus, era isso aqui, né? A solução das coisas, sabe? Então eu vejo que na vida, né? Na vida mesmo, mesmo com as situações ali contadas pelo conto, a gente se permite estar preso em alguns ciclos que não deveriam acontecer. Não sei se vocês concordam, tá? Sim. Eu trouxe aí um ponto, e aí eu anotei isso porque eu falei assim, meu Deus, isso é muito profundo. Tem umas nuances ali no conto que ele aproxima um pouco mais da realidade. Ele traz ali uma situação um pouco imaginária, que é a questão de você repetir o mesmo dia sempre, e tem vários pontos dele pessoais, né, que o Daniel e a Laura trazem, você fala, nossa, isso aqui é muito próximo da realidade mesmo, né, de como ela acontece, de como ela é vivida. Eu vejo que, até por conta da correria da vida também, às vezes tem situações simples que a gente só precisa tomar uma decisão e a gente fica, entre aspas, vivendo o mesmo dia muitas vezes. Levanta, trabalha, 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 volta exausto, deita e dorme. Levanta, trabalha, trabalha, trabalha. E você fica nesse ciclo infinito, às vezes por muito tempo, trabalhando, dormindo, se alimentando mal, vivendo um ciclo de relações não saudáveis com pessoas à sua volta, muitas das vezes. E você tá tão absorto ali na correria da vida e em busca, sei lá o que quer que você acredita que seja o sucesso ou seja o seu pote de ouro, enfim,
que você fica numa busca louca e não chega em lugar nenhum. E aí, quando você começa às vezes, fazer uma terapia ou ler algum livro de autodesenvolvimento, alguma coisa que te traga uma reflexão ou até uma conversa com um amigo, alguma coisa, você começa a refletir sobre algumas ações do seu dia a dia. Porque, querendo ou não, nós somos todos trabalhadores e temos uma rotina ali de segunda a sexta, que a gente tem que cumprir horário, a gente tem uma rotina meio fixa. Meio não, a gente tem uma rotina fixa. Só que tem muitas outras situações e às vezes momentos de autocuidado que a gente vai deixando de lado por conta dessa roda constante ali da vida acontecendo e você entra naquele redemoinho ali e vai vivendo, vivendo, vivendo e vivendo. E aí fica essa sensação, às vezes, que você vive o mesmo dia todos os dias, meio que até inconsciente. E aí o cansaço mental, como o Rafa comenta que o personagem tem essa sensação, né, do cansaço mental, mas é porque muitas vezes a gente deixa de tomar decisões e vai só vivendo. E aí quando passa-se um bom tempo, você fala, putz, vamos parar aqui, né, refletir sobre a vida, se essa amizade está fazendo sentido, se esse emprego está fazendo sentido, se esse relacionamento está fazendo sentido. Porque às vezes a gente fica muito tempo num looping que você nem percebe, você está repetindo ali vários e vários dias e as coisas estão passando, né? Não sei se fez sentido. Sim, não, Sim. total. E eu acho também que tem outro ponto, eu concordo 100% com tudo que vocês falaram, e tem um outro ponto que o conto traz também, e se a gente for trazer muito pro viés também da vida, é que o Daniel, ele tem essa missão de salvar a Laura por conta de uma culpa que ele carrega também. Então, essa parte de você às vezes estar dentro de um ciclo da vida e tal, e a pessoa às vezes não vê saída, que era o caso do Daniel também, é muito da culpa que ele sentia que ele carregava, e aí a forma que qualquer tipo de culpa que a pessoa tenha, né, seja na história ou na vida, é ele aceitar aquela situação e aí falar assim, o que que eu posso fazer daqui pra frente? Então, eu acho que o livro traz muito essa reflexão também de, às vezes, a gente ter atitudes diferentes para tentar sair de uma situação, mas ao mesmo tempo aceitar aquilo que aconteceu com você lá atrás e falar, beleza, o que que eu posso fazer daqui pra frente para melhorar e enfim. Então, o livro eu acho que é uma grande metáfora de tudo isso que a gente comentou aqui também. Então, acho que é isso que é o mais interessante. Assim, é um livro que também fala muito sobre, além dos ciclos e das 220 mortes de Laura Lins, né? Quantas mortes a gente também passa na nossa vida. De ciclos que a gente vivia e que já não vivemos mais. Mas eu acho que todo um novo ciclo também é como se a gente renascesse, a gente recomeçasse de alguma forma. E aí, falando em recomeços, tem uma outra coisa que eu queria retomar, que foi um assunto que a gente começou lá no início, que é como a gente retoma certos hábitos na vida. E aí, esse hábito, trazendo mais para dentro do contexto do episódio, é o hábito da leitura, né, Di? Eu vi uma postagem no LinkedIn esses dias, eu até compartilhei com o Rafa, e aí me lembrou uma conversa que nós três tivemos 15 dias que a gente saiu? Os três Semana juntos? passada, foi Semana passada? dia, Semana passada. Tá. dia Bom, 17. nós nos encontramos presencialmente tem uma semana, e nesse bate-papo de, vamos gravar um episódio com o rei, não sei o que, nananã, além de escolher o conto, a gente quis trazer também um pouco essa questão sobre o hábito da leitura. É algo que a gente vem conversando bastante nos episódios e não só explorando o meu hábito da leitura e o do Rafa, que acaba que é mais parecido, mas também explorando o hábito da leitura dos nossos convidados. Cada um tem o seu hábito, começou a ler num momento de vida, teve janelas da vida em que não leu, então a gente vem conversando sobre tudo isso com todo mundo. E aí o que a gente conversou com o Rê na semana passada foi que, tipo, ele tá nesse impasse de tentar retomar o hábito da leitura. Teve, né, como ele comentou, ele leu bastante na infância, na adolescência, até pelo estímulo da escola, a curiosidade, o ambiente da biblioteca da escola ali que possibilitou muito tudo isso para ele. E aí, pensando em como trazer para o episódio esse bate-papo, e eu acabei vendo essa postagem no LinkedIn, eu vou só fazer um resumo dela para a gente conversar com o Rê sobre isso. Muito se fala sobre recuperar o hábito da leitura. Para a galera que leu muito na infância, usa-se muito esse termo.
é muita correria e tal, mas eu queria retomar o hábito da leitura. E o que o cara trouxe na postagem do LinkedIn é que será que a gente de fato precisa retomar o hábito da leitura? Porque às vezes é uma abordagem que não faz tanto sentido para a sua vida atual. Então, no exemplo do rei, ele tinha o hábito da leitura ali vinculado muito ao estudo, à escola, a ter um tempo de qualidade frequentando a biblioteca da escola. Hoje não faz parte da rotina dele frequentar uma biblioteca. Então, será que faz sentido ficar se autocobrando ou tentando de alguma forma recuperar um hábito que foi construído num outro momento da vida? Será que não faz mais sentido pensar em construir uma nova rotina? Porque o que a gente tem também com a leitura é muito a lembrança da infância, né? Como a gente leu na infância, tem muita leitura. E aí hoje, os horários que a gente lia antigamente, hoje não faz mais sentido. Eu, por exemplo, na época em que eu não tinha carro, eu lia muito no transporte público. Então eu lia tanto no começo do dia quanto no final do dia. Hoje, eu treino no começo do dia, eu não consigo ler mais no começo do dia. Eu acabo lendo na hora do almoço ou durante a prática de alguma atividade física, né, quando é um cardio, alguma coisa, uma bike, uma escada, eu acabo lendo junto. Mas em nenhum momento tudo isso diz sobre o meu hábito da leitura, sabe? E aí a mensagem que o cara traz é que, tipo, não é que você perdeu o hábito. A sua vida tá acontecendo e você precisa ir moldando novos hábitos e construindo ali o como você vai trazer a leitura para a sua vida de hoje. E aí, Rê, queria trazer essa reflexão com você assim, tipo, como que você enxerga hoje esse processo de trazer a leitura para a sua vida atual? E meio que não ficar só pensando nisso como, eu preciso recuperar o hábito da leitura. Você tem livros, você tem dentro do seu apartamento um cantinho da leitura, você tem esse contato, de uma certa forma, que você se preocupou em trazer para dentro da sua casa, da sua rotina, mas depois de refletir com essa postagem, eu fiquei pensando, será que às vezes não é só você encaixar na sua rotina atual essa nova forma de leitura, ao invés de ficar tentando resgatar um hábito antigo? Sim, eu acho que em alguns momentos a gente gosta da nostalgia, né? Sim, Não à toa, a gente vem vendo vários acontecimentos, né, com relação à música, cinema e outros tipos de arte, em que a gente tem essa nostalgia sendo aplicada, inclusive para o nosso público, com para o certeza. público assim da nossa idade, nossa geração. O povo tem ressuscitado muito Hannah Montana e High School Musical nos reels das redes sociais. Exatamente. E as novas gerações descobrindo, meu Deus, olha que incrível isso aqui do tipo, meus queridos, a gente acompanhava isso há alguns anos, né? A long Já time tá ago. exatamente. Então, esses conteúdos já estão ficando até adultos, né? Eles já têm ali uma idade, eles são um adolescente, já passou, né, da idade do adolescente rebelde, porque muitos deles têm mais de 20 anos, né? E realmente acho que é criar um novo hábito. Quando a gente cria um novo hábito, a gente inclui ele ali como prioridade, né? Eu gosto muito de trabalhar com listas, né? Então eu faço lista de tarefas, lista do que eu vou fazer no dia, lista de planejamento, blá, blá, blá. Eu preciso incluir a leitura como um desses itens, né? E até como um item importante. Quando eu inseri, por exemplo, academia, treinos de musculação, cardio no meu dia a dia, foi assim. Foi, olha, eu preciso fazer isso. Esses são os 3 itens na minha lista de 10 itens que eu tenho que fazer. Se eu não Os fizer, inegociáveis, né? exato, exatamente. Então, olha, eles são prioritários. Ah, Renan, mas o ritmo aqui do dia mudou, não importa. Eu vou fazer aqueles 3 no dia. Então, para leitura acontecer, precisa ser feito esse tipo de priorização também. Se existe 10 minutinhos, né? 10 minutinhos do dia, a gente faz uma leitura ali e eu consigo, por exemplo, em 10 minutinhos ler 5, 6 páginas, dependendo do tamanho do livro ali. Então, eu estou inserindo novamente essa forma, né, de a gente acompanhar ali. Encontrando uma nova forma para você. Isso, encontrando uma nova forma de eu fazer esse hábito da leitura acontecer. Aí, de forma natural, por exemplo, eu venho bastante tempo, né, nos últimos dias lendo antes de dormir. E aí, por que antes de dormir? Porque me relaxa. Então eu começo a ler ali, eu vou vendo os acontecimentos, a mente vai divagando devagar, de repente eu tô bocejando. Então é uma ótima forma de relaxar o corpo.
Eu tô ali só trabalhando a mente. Acelerar também, né? Sair das Exato, telas um pouco, que a gente fica com aquele estímulo visual de tela por muito tempo. exato. Então eu desligo TV, desligo tudo, deixo a luzinha do meu abajur ligado, deixo o livro ali do lado, e aí ele virou literalmente livros de cabeceira. Então eu deixo o livro ali, pego, folheio uma, duas, três páginas. Às vezes, quando tá mais interessante o livro, eu vou é, comendo um pouco mais ali algumas páginas. E é assim que eu tô inserindo o hábito. Tá fluindo, tá acontecendo. Tá acontecendo todos os dias? Não ainda, mas vai acontecer. E tá tudo bem também, né? Se não Exato, acontecer. exatamente, exato. Então, tá acontecendo. Você comentou do cantinho da leitura também, ele vai ser importante porque tem vários momentos do meu dia, durante o trabalho mesmo, a gente trabalhando em home office, que às vezes a gente fica cansado de ficar olhando para a tela de computador, de ficar Sim. lidando com reunião do dia a dia. Então, a gente faz uma pausa de 10 minutos. Eu coloquei um puff no cantinho aqui da leitura, deito um pouquinho. Posso folhear um livro ali durante um tempo também. Estou planejando uma estante maior, porque eu tinha uma estante bem safada, para falar bem a realidade. Então, eu preciso de uma estante maior para colocar alguns conteúdos que eu tenho vontade de ler, ou que eu já li, que eu aprecio, assim, para indicar para outras pessoas. Teve um período que eu me mudei da casa do meu pai. E eu me desfiz também de alguns livros. Por quê? Porque eu não tinha espaço em estante para ficar com eles. Mas eram alguns títulos que eu gostava bastante. E eu não devia ter feito isso. Então, eles vão voltar para minha prateleira em algum momento. Tudo bem, aquela lembrança gostosa, né? Apego emocional com alguns livros. Exatamente, total. Então, eu acho que por a gente tentar toda essa parte de nostalgia, com, eu fazia isso tanto lá atrás. O ser humano de hoje é diferente. O Renan de 10 anos atrás é diferente do Renan de hoje. São outras responsabilidades, é outra cabeça, é outra maturidade. Então, acho que faz muito sentido o trecho que você trouxe de criar um novo hábito. E não ficar na nostalgia de, ai, mas eu fazia tanto isso antes. Tá bom, antes passou, agora a gente está lidando com outro momento e outra experiência na vida. Sim. Não, se for pensar bem, eu cresci sem celular. Eu fui ter o primeiro celular com 16, 17 anos. Cresci num lar evangélico, então eu fiquei muitos anos sem televisão. Cara, eu lia loucamente. Eu lia, tanto eu quanto o Rafa, a gente lia muito na infância. E assim, a gente brincava na rua também, tá? Porque éramos vizinhos. A gente brincava muito na rua, mas a gente também lia muito. E aí, trazendo para a realidade de hoje, eu não tenho tempo que eu tinha na minha adolescência para ler como eu li naquela época. E além disso, hoje a gente tem muito mais estímulos visuais que, se não equilibrados todos muito bem, a gente passa horas na rede social, às vezes, no dia. Às vezes a gente tá tão cansado, como você mesmo comentou, passou o dia inteiro em reunião, aí você tem, às vezes, 15 minutos entre uma reunião e outra. Você não vai começar uma atividade, às vezes, porque você tá ali, né? Não vai dar tempo de desenvolver nada. Você acaba pegando o celular e aí você fica rolando a tela do celular ali infinitamente. Ai, pronto, próxima reunião. E é isso que você comentou de repente deixar o cantinho da leitura ali do lado. Sai da cadeira do escritório um pouco, senta ali do lado 10 minutos, dá uma relaxada no seu corpo, na sua mente. E aí você volta até melhor para a próxima reunião, eu acho, né? Do que ficar ali Sim, rolando o feed de rede social. exatamente, um pouco mais produtivo, um conteúdo mais profundo. Eu lembro de uma vez que a empresa tinha me pagado um curso para fazer. Eu fiz o curso no meu horário de almoço, em que eu tinha que entrar online numa live. Não precisava ser com a câmera aberta, então eu almoçava, participava da live e era uma loucura. E aí, quando terminou o curso, acho que foram 8 aulas nesse mesmo horário. Então, começava o curso meio de meio e terminava 1h30 da tarde. E aí eu percebi, eu fiquei assim, nossa, eu consigo fazer um curso no horário do almoço. Por que eu não estou fazendo outras vezes? Pontual. Você não precisa fazer todos os dias do seu almoço essa correria, mas é algo pontual. Então você consegue encaixar algumas atividades em alguns períodos do seu dia que você torna o seu dia mais produtivo, sabe? E a leitura pode ser um deles. Evitar um pouco o celular na hora do almoço, não ligar a televisão, tal, porque eu também tô home office, né? Eu tento ler, mas é o que você comentou. Não é todos os dias, mas eu tento ler na hora do almoço também, que é um horário que eu tenho pra mim, vamos dizer assim. Em boa parte dos dias eu acabo conseguindo, nem que seja
20 minutinhos ali de leitura e aí volto pro trabalho, sem estar com aquela cabeça agitada de ficar rolando o feed. E aí, continuando nesse papo de produtividade, vocês acham que quando a gente vira adulto, essa pressão por produtividade e por seguir certos padrões, tipo, ler o que é importante ou que tem que ter um motivo prático para tudo, acaba afastando a gente dos hobbies que simplesmente nos faziam bem? Tipo, eu adoro ler romance. Teve épocas da vida agora adulta que eu fiquei às vezes muito tempo sem ler um romance porque eu estava lendo muitos livros de autodesenvolvimento. Entrei naquela loucura de tipo, eu quero melhorar isso, aquilo outro, e fiquei muito tempo dentro desse looping. E desde que eu e o Rafa começamos com o projeto do podcast, eu tenho me encontrado de volta nas minhas leituras gostosas de clichêsões de romance e outras coisas. Como que vocês enxergam essa pressão pela produtividade? Rafa, eu vou esperar você comentar e depois eu falo. Tá bom. Eu acho que assim, pessoal, no meu caso, particularmente, eu nunca deixei de ter alguns hábitos, principalmente da leitura, por conta de outras obrigações. Assim, eu sempre tentei encaixar de alguma forma ou de outra. Mas eu acho que quando a gente parte para um lado muito mais focado no trabalho ali, tem anos que a gente trabalha muito e aí a gente não vai conseguir, às vezes, dedicar o tempo que a gente queria se dedicar para a leitura, porque, enfim, às vezes você tem muito trabalho, aí você precisa aprender alguma coisa, você vai ver tutorial, você vai estudar, você vai fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. Então, todas essas obrigações elas acabam atrapalhando também nesse processo do hábito da leitura, que é o que a gente está comentando aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante, esses dias eu estava dando uma olhada no meu Scooby, e aí no Scooby você consegue ter o parâmetro dos livros que você leu. Eu tenho Scooby desde 2010. E desde 2010, todos os anos que eu li, o ano que eu mais li foi em 2013, 2014. E eu tinha lido ali por volta de 27 livros. Esse ano eu já li 24 e estamos em outubro. Então, muito provavelmente eu vou bater esse recorde esse ano, não sei. O que eu estou querendo dizer não é nem sobre quantidade, mas é o quanto a gente consegue, de uma forma ou de outra, se a gente otimizar o nosso tempo com coisas que realmente são coisas que são prazerosas para a gente no sentido da leitura, no caso, e a gente substituir, é o que muita gente fala hoje em dia, né, pessoal, em relação a gente substituir o tempo de tela por leituras ou por uma coisa mais que seja um pouco mais produtiva do que a gente só ficar rolando o feed o tempo todo e vendo a vida dos outros e, enfim, toda aquela questão de rede social que tá todo mundo careca de saber. Mas eu acho interessante porque esse ano, pensando até em outros anos, assim, o quanto a gente às vezes se perde nessa parte de telas e deixa que hábitos ruins acabem interferindo em hábitos melhores pra gente. No caso da leitura, eu digo que eu estou bem satisfeito comigo, assim, por o fato de estar lendo mais esse ano, ainda mais agora por conta do podcast também. A gente, né, acaba se estimulando também, de alguma forma, a ler mais. E existem várias técnicas também que as pessoas acabam utilizando. Então, de tempos em tempos eu não vou mexer em tela. Essa parte que o Rê comentou sobre você criar um ambiente para leitura, isso é muito importante também, porque você, tipo, a leitura também, apesar de ser um hábito, eu acho que você criar Estímulo. circunstâncias, estímulos ali, ambientes para que seja mais propício aquele hábito de se desenvolver, é muito legal. Eu tenho até uma moça, uma senhora que eu acompanho agora no TikTok, e ela eu acho uma coisa interessante, ela lê muito também, assim como eu e a Dias, né, ela tem esse hábito já desde sempre, e ela disse que o tempo de tela estava atrapalhando o hábito de leitura dela. E aí, o que que ela arranjou como uma forma de melhorar isso? De sexta à noite até sábado, o dia todo, ela fica sem acesso a nenhuma tela. Televisão, tablet, iPad e tal, ela fica sem tela para nada. Então ela foca nos livros, ela foca em alguma atividade manual. É óbvio, gente, que hábito de leitura, seja hábito de leitura ou qualquer outro sentido, ele vai funcionar de pessoa para pessoa. Às vezes para Di vai funcionar de uma forma, para mim vai funcionar de outra, para o Rê vai funcionar de outra, porque isso também está muito atrelado ao seu estilo de vida, às suas obrigações ali, né, também. Então, eu acho interessante quando ela comenta assim, porque eu falo, nossa, eu não conseguiria ficar sábado o dia inteiro sem tela, porque sábado é um dia que para mim é um dia que eu tiro mais para mim, assim, para fazer o que eu quero e tudo mais, sair e tal. Mas eu acho interessante quando a gente consegue ter essa consciência e de alguma forma substituir
tempo de tela, seja no TikTok, no Instagram. YouTube também é um problema para mim, rouba muito a minha atenção, mas geralmente eu acabo consumindo conteúdos de é, Booktube também, ou algum conteúdo de viagem, algum conteúdo que eu acho interessante, assim. Então, eu acho que o YouTube não é nem tanto ruim, mas nos outros conteúdos realmente a gente sente que a gente perde mais do que se a gente estivesse lendo ou fazendo outra coisa. Não sei se você também tem essa percepção, Rê. Eu concordo, assim, plenamente com o que você trouxe, e eu vejo muito que esse boom, né, de influenciadores digitais acabam incentivando essa questão de, olha, existe sim uma pressão em a gente ser super produtivo, super multitask, de fazer mil coisas. Meu dia só foi produtivo se eu fiz A, B, C, D, e F, G. Se eu fiz A e B, nossa, meu dia foi uma porcaria. Eu não produzi nada, eu não entreguei nada, mas eu vejo muito que tudo depende do esforço que a gente impõe ali, né, e direciona. A gente precisa estar ali executando uma atividade ou até a questão do hábito da leitura com uma priorização. Então, se eu não priorizei o que realmente importa, eu vou ficar dando atenção para várias coisas. Enfiado no TikTok vendo algum vídeo que em algumas circunstâncias são inúteis, né? Então, acaba virando um limbo ali, né? Os ciclos de 220 mortes aqui que a gente viu do conta, acaba virando um ciclo de morte mental, né? Em alguns casos. A gente pode direcionar essas horas e esse tempo, né, para ser produtivo com uma outra coisa. Por exemplo, um hobby. Eu vejo que muito dessa pressão digital em a gente ser multitask, de a gente conhecer vários conhecimentos. Por exemplo, a gente está num boom agora, que é o mercado que eu atuo de tecnologia, de IA para lá e para cá, IA para lá e para cá. Logo mais vai aparecer um outro conhecimento, e aí pronto, as pessoas deixam o IA de lado e volta a atenção para esse conhecimento X. Depois o conhecimento X sai de voga e entra para o conhecimento Y. Então, está sempre sendo assim, sempre sendo essas mudanças muito rápidas de direcionamento e de mídia, e a gente pode filtrar o conteúdo. Olha, o que eu acompanhava no TikTok? Eu acompanhava alguns conteúdos que não eram muito construtivos. Que tal acompanhar algo sobre viagem, né? Que você citou? Que tal eu acompanhar Uhum. algo de como eu posso facilitar meu hábito da leitura no dia a dia? Com certeza devem ter influenciadores mais benéficos que conseguem ajudar com alguns hábitos, sabe? Então Muito. eu vejo que a gente na vida adulta tem uma pressão muito grande em ser super produtivo e muitas das vezes as pessoas ridicularizarem também alguns hobbies. Exemplo, ler um livro, né, durante um tempo. Mas é a história de alguém que eu nem conheço. Meu, esse autor, sério. Então é um universo. A leitura é um universo, outros tipos de hobbies são universos, e que a gente tem que experimentar e tentar manter eles ali vivos. Eu vivo isso também com o desenho, né? Eu gostava muito de desenhar quando eu era mais jovem e hoje em dia eu não desenho tanto. E eu estou tentando inserir isso novamente no meu dia a dia, porque eu gostava muito, tanto assim como a leitura, que a gente estava falando aqui. Então, muitos hobbies que nós tínhamos, eles são deixados um pouco de lado por conta desse foco extremo em produtividade, produtividade, produtividade. Vocês acham que a leitura tem um papel diferente hoje na vida adulta? Que ele é mais terapêutico, mais de pausa, até por conta de tudo que a gente falou sobre o excesso de telas? Vocês acham que a leitura entraria como um momento de pausa, por exemplo? Eu acho que a leitura, para mim, no caso, ela é um momento de prazer mesmo, onde a gente consegue se permitir desligar, é uma válvula de escape. Eu acho que terapêutico e pausa, né, se a gente for usar essas palavras, é um pouco dos dois também. Leitura de cura, como diz o povo Leituras de agora? cura, que agora que tem um estilo para isso também, né? Os cozies e tudo mais. Mas eu acho que a leitura, para mim, ela sempre foi uma coisa muito prazerosa, assim, porque ter essa curiosidade de saber o que vai acontecer. A curiosidade é sempre um ponto bem importante, assim. Eu acho que qualquer pessoa que tem o hábito de leitura é um ser muito curioso. Então, eu acho que a gente
conhecer novas histórias, saber o que vai acontecer, querer saber, tem um papel muito mais de prazer mesmo, assim, de ter contato com aquela história e conhecer novos autores e ter todo esse universo que a gente comentou. E você, Rê? Bom, eu vejo muito que ele pode ser os dois, né? Tanto terapêutico quanto pausa. Ainda mais um terceiro, né? Que o Rafa disse de um momento de prazer ali. E querendo ou não, é uma atividade que você acaba fazendo só, né? Você tá fazendo Uhum. ali solo. Então, querendo ou não, você não vai estar lendo um livro e dando atenção para sua família. Você não vai estar lendo um livro e conversando com um amigo, né? Às vezes Não tem sim. como. Às vezes eu tô lendo e mandando áudios pro Rafael surtando. Isso acontece. Então a gente tem uma exceção Uma aqui. exceção. Isso, exatamente. Uma conexão diferenciada. É um momento em que a gente faz, de fato, uma pausa ali para que seja você e o livro e o universo que ele está te apresentando, a literatura ali. Então, eu vejo que é uma atividade muito profunda, até inclusive eu percebo que muitas das pessoas que têm esse hábito de leitura têm uma oratória melhor. Então, conversando com a Indira, com o Rafa, eu percebo que a oratória deles tem um vocabulário mais robusto. Quando Obrigada. você não tem o hábito ali inserido, nossa, são tantas palavras, tem um glossário de palavras que poderiam ser usadas e as pessoas esquecem que elas existem e ficam, ai, e aquela coisa, e a coisinha, e não sei o quê. E usando um mesmo substantivo ali para vários elementos, sabe? Então, eu vejo que ele pode ser para terapêutico, para aprendizado, para desenvolver outras habilidades que nós temos também, como eu comentei aí da oratória. Perfeito. Eu vejo que a leitura ela também pode ser para estudo. A gente tem percebido muito um movimento assim na bolha da leitura que tá rolando uns extremos, né? Ou a galera só lê autodesenvolvimento, só lê para performance, para aprendizado, aquela coisa ali de produtividade, como a gente estava conversando, ou tem a galera da bolha da fantasia, que só lê por hobby, por distração. Eu vejo que não tem certo, não tem errado. A leitura ela pode ser de aprendizado, ela pode ser um momento de descanso, ela pode ser pausa, ela pode ser terapêutica, como ela também pode ser para melhorar o seu arcabouço lexical, como a gente viu no vídeo outro dia. E tudo isso conta. E o que eu percebo é que, assim, a gente precisa ter menos rótulos, sabe? Faz o que você gosta. O que você gosta de ler? Ou se não sabe ainda o que você gosta, tenta encontrar. Vai dando oportunidades, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas ficam nessa do tipo, eu preciso começar a ler porque eu preciso ter mais performance, porque fulano disse que eu vou me expressar melhor se eu ler, mas eu não vou ler X, eu não vou ler Y, e aí critica quem lê romancezinho bobo, quem lê fantasia. Eu acho que é tudo too much, sabe? Acho que é tudo muito mais simples. O que você gosta, o que te faz bem. Não é porque é um livro de romance, porque é uma escrita simples, que não vai te trazer aprendizado, que não vai te trazer uma reflexão para sua vida. O conto mesmo que a gente trouxe é um conto rápido, não tem nem 70 páginas. São dois adolescentes com uma vida em looping ali do personagem principal acordando todos os dias e tendo a morte da amiga. E é uma leitura simples, mas a gente trouxe várias reflexões. Eu que não tenho hábito li em 2 dias. E tá tudo bem também, sabe? Sem pressão. Sim, e tem uma outra coisa de que você estava falando, né, de as pessoas ficarem criando regras para as coisas. Isso quem está fora da bolha de leitura, mas quem está dentro também da bolha de leitura, tá, gente? Sim, Porque uma coisa que eu vejo muito isso acontecer, seja no YouTube, seja no TikTok, no Instagram e no Threads também no Instagram. Eu nem entro lá porque eu fico nervoso. Mas as pessoas, elas criam muitas regras. Por exemplo, vou citar um exemplo só. Tem um livro da R.F. Kuang chamado Catábases, que lançou agora em setembro. E ele é um livro que basicamente é uma estudante de uma universidade lá na Inglaterra, que aí nesse universo existe magia e tal, então as pessoas conseguem
criar portais para outros universos. E aí a autora se inspirou muito no Inferno de Dante para escrever essa história, mas ela já tinha dado várias entrevistas de pessoal, não precisa ler nada dos clássicos que eu vou citar aqui, eu contextualizo isso dentro da história e tal. E as pessoas começaram a criar vídeos e vídeos no YouTube, no TikTok assim, livros para ler antes de ler catábase. Tipo assim, gente, Militando, né? pedindo pra ler nada disso, você só pega o livro e lê. Aí eu fui ler o livro ali, comecei a ler para entender um pouco. Entre capítulos existem partes ali que ela vai explicar sobre o Inferno de Dante para as pessoas que não entenderam. E até para quem nunca leu, já deve ter uma noção do que é a história e tal. Isso, gente, é um exemplo. Existem vários outros que as pessoas acabam criando para falar assim, ó, se você não fazer isso, você não é um bom leitor. Você tem que fazer isso, isso, isso. E, gente, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ter X livros lá em casa para falar que você tem uma biblioteca na tua casa. Você não precisa ler tantas páginas para falar que você é leitor ou não. O menos sempre vai ser mais. Quando a gente trata de leitura, você pode ler o quanto você quiser. No fim das contas, como recomendou, e a Di também, é uma atividade muito particular, individual. Então, cada um vai ter sua realidade, cada um assim, vai ter o seu tempo, vai ter o livro que está disponível para você ali. Tem gente que não tem acesso aos livros que a gente tem acesso a outros livros de outras formas. O importante, no fim das contas, é só você ler. Você conseguindo ter acesso, seja em livro físico, digital, audiobook, enfim, eu acho que o importante é você ter esse contato com a leitura, não se cobrar demais. E se você vê conteúdo de pessoas que cobrem muito, que ficam cagando regra, né? Deixe de seguir, porque eu acho que esse conteúdo não é bom pra você e nem pra ninguém. Então, eu acho que era isso, é o meu lado militante falando alto aqui. Eu ia complementar vocês aqui e corroboro assim com todos os pensamentos que vocês trouxeram aqui. O hábito ele precisa ser gostoso, né? Se ele é um hábito, Sim, ai, tem olha, que ser um eu momento tô de me prazer. forçando, tô me forçando a fazer isso. Tem que fazer de tal jeito porque tal pessoa disse. Não, não é o que a pessoa diz. O livro de romance pode ser bom pra Idira, mas pro Renan não é. Ele gosta mais de um conteúdo de suspense. Ok, tá tudo bem. O Rafael gosta mais de aventura e o Renan não gosta, tá tudo bem. E a gente pode ter as trocas ali. Tem Então, livro pra todo putz, mundo, pessoal. exato, Tem tem livro pra todo conteúdo para mundo. todo mundo. Então dá para você se aventurar ali no hábito da leitura. Inclusive, a gente já está falando da bolha do autodesenvolvimento. Os livros em que eu menos gostei foram os que não tinham, não eram voltados para um romance, não era uma literatura, eram os de autodesenvolvimento, era algum livro de produtividade, são chatos. Né? Tem alguns conteúdos que são chatos, os autores eles não conseguem escrever um conteúdo ali que te prende, sabe? E aí você fala, meu Deus, eu tô lendo um artigo do doutor que acabou de se formar na USP. É chato, sabe? Então, tem que ser algo mais envolvente. E aí, quando ele é mais envolvente, é um tema que a gente gosta, fica muito mais fácil de a gente voltar a ter um hábito ou construir ele no dia a dia. Sim. E aí, trazendo para essa questão dos livros de autodesenvolvimento, que você falou que as experiências que você teve foram chatas, já abandonei muitos livros de autodesenvolvimento porque de fato não estavam com um ritmo legal e não estavam fazendo sentido ou agregando. Mas eu tenho gostado muito de ler livros voltados para o esporte, para a saúde, que é algo que a gente vem conversando bastante também, fora a leitura, Uhum, né? E sim. aí, eu li no começo do ano o Auto Livre, que é um livro super famoso de um médico, e ele fala sobre saúde, sobre hábitos, sobre as principais doenças e como você pode retardar ou adiar. Ele vai contando ali, contextualizando muito as doenças e como você pode viver com mais qualidade de vida. O livro é sobre longevidade. E, tipo, é um médico, mas eu li num momento em que para mim fazia sentido. Então eu me envolvi ali com todas as explicações dele, marquei muita coisa, levei trechos para conversas com amigos em outras rodas. Então, eu vejo que são momentos e momentos. Não é sempre, e aí também depende da pessoa, que um livro de autodesenvolvimento ou um livro sobre saúde vai te prender ali, te trazer uma conexão com a escrita, vamos dizer assim. E tá tudo bem também, como o Rafa já militou lindamente, não tem certo e errado, sabe? Esse Uhum. livro, por exemplo, que eu citei, eu imagino que se eu
desse para qualquer um de vocês dois, nenhum dos dois ia ler, não ia desenrolar, ia falar, ai, que negócio chato, ai, que saco que você me deu esse livro. Mas eu gostei, para mim foi um momento que fazia sentido. E vem muito desse lugar do tipo, de você se entender e ver o que é prazeroso para você. Você quer só ler romance, só se divertir com fantasia? Tá tudo bem. Eu acho que é isso, sabe? A gente já tá meio repetitivo, mas eu vejo que a mensagem é essa, assim, não tem certo e errado. Faz o que você gosta, o que te faz bem, se vai te agregar conhecimento ou não, eu vejo que tudo agrega de qualquer forma. Mas só se diverte, sem pressão. É isso, pessoal. E nesse clima levíssimo que a gente agora já desabafou bastante, eu queria muito te agradecer mais uma vez aí por ter topado participar do nosso podcast. O Rê, né, não preciso nem falar, foi uma das pessoas que mais deram força pra gente, nos incentivaram, e a gente também tá aqui Rê, por sua causa também. Então, muito obrigado aí por tudo. Foi um papo Vocês incrível. sabem que eu vou continuar incentivando. Por Sim, favor, porque os amigos são pra isso, né, gente? como diz Sim. o Rafa, amigo que ama, curte, compartilha, comenta, escuta tudo, Sem participa. Quem dúvida. ama aposta. Quem ama aposta. Mas assim, Rê, Exatamente. foi muito bom compartilhar com você também esse conto e trazer um pouco também dessa discussão, porque foi um conto, gente, de novo, assim, ele não é um conto que tem muitas nuances, mas eu acho que a gente conseguiu extrair muito para vocês ali o que significa pra gente esse conto também, a forma como a gente fez a leitura dele. Talvez você tenha uma outra perspectiva. Mas é isso, Rê, muito obrigado também por contar pra gente um pouco sobre como que é esse processo agora de se reencontrar e criar um novo hábito para a leitura na sua vida. Complementando tudo que o Rafa já disse, né? Muitíssimo obrigada por ter participado. Como nós nos intitulamos, somos o Trio de Ouro. E você tem feito parte do projeto desde o começo. Eu lembrei até agora que no dia que eu e o Rafa fizemos a primeira reunião, que a gente decidiu que íamos começar um podcast, a gente te ligou e mandou um link para você entrar na mesma reunião para a gente te mostrar o nascimento Foi. do projeto, enfim. Então você faz parte ali desde o nascimento e é muito importante para a gente todo esse apoio, incentivo para a gente continuar levando a mensagem da leitura, que é algo que é muito especial e importante pra gente. Muitíssimo obrigado, meu amigo, por ter topado. Ai, por nada, gente. Eu tô aqui aberto, né? Então, se vocês precisarem de outras ajudas Sim, com você vai ler mais conteúdo, livros para gravarmos exato. mais episódios. E vou contribuir muito mais com qualquer outra coisa. Então, eu sempre vou incentivar que o trabalho de vocês. Acho que está sendo incrível essa experiência para vocês, né? Nesse momento, principalmente iniciando, né, e descobrindo várias coisas sobre vocês mesmo, né? Principalmente com esse hábito da leitura. E eu quero agradecer o espaço que vocês me deram aqui e contem comigo para futuros livros, futuros conteúdos. Eu estou por aqui para o que vocês precisarem, tá bom? E bom, pessoal, se você ouviu a gente até aqui, vai lá no @Amigos e Livros Cast no Instagram e conta pra gente o que achou desse episódio. Até o próximo episódio do Amigos Livros Cast. Boa leitura e bons reencontros com vocês mesmos. Até mais.